Homenagem ao grande mestre e cientista Mokichi Okada. Entendemos que sejam necessárias algumas explicações sobre termos citados o mestre e cientista Okada e esclarecimentos sobre alguns conceitos. Também consideramos importante saber quem é o grande mestre e cientista Okada na sua essência. Para nós, o mestre e cientista Okada está na vanguarda da interpretação de muitos mistérios que o ser humano busca desde sempre. Ele não apenas desvelou boa parte desses mistérios, como explicou de forma objetiva e mesmo inovou e de forma revolucionária sua interpretação de muitos pontos considerados misteriosos. Dotado de uma sensibilidade extraordinária, uma mente privilegiada e um raciocínio cristalino como poucos na história, não cansou de dedicar sua vida à melhoria do ser humano de forma geral, inclusive inovando de forma sutil, objetiva, mas observável método de saúde que chamou inicialmente de terapia e posteriormente Jorei, era na época um tratamento, uma terapia. Intuía muitas vezes em pequenos detalhes a forma ou o modelo de como a natureza trabalha. Nos deixou vários escritos falando que se o homem quer aprofundar em grandes mistérios, que observasse a grande natureza. Realmente não encontramos alguém igual na capacidade de compreensão e detalhamento ou mesmo análise na história. Vale a pena estudar sua obra. Consideramos vital para os que buscam a solução para problemas diversos, como saúde, problemas financeiros e conflitos, com todas as escalas de grandeza. Não se considerava religioso, mas espiritualista. Nesse contexto surgiram muitas instituições religiosas. Entendemos que na época desse surgimento era natural, mas fácil e mesmo necessário, o que de fato aconteceu. Porém, durante anos de estudo, análise crítica, práticas constantes e acompanhamentos de resultados observáveis, entendemos que sua vida, seu exemplo, sua visão da vida, a vida do ser humano e do universo, estão muito além da religião. Ele mesmo disse que suas interpretações poderiam ser consideradas como ciência espiritualista, pois estava permeada entre a ciência e religião ou além e por isso devia ser encarada com algo ultra-religioso. Ou seja, uma ciência em sua essência, visto que já existem estudos e resultados aos milhares, além das pesquisas e observação constante dos resultados com metodologia e análise. Nesse contexto, lançou uma forma totalmente inovadora em suas explicações e compreensões do ser humano e seu entorno, suas relações e mesmo com o universo, demonstrando que há uma interligação em tudo e com todos. Uma das grandes descobertas dessa relação foi a autossimilaridade, que de pronto, poderia ficar apenas no campo da imaginação ou suposição. Porém, como é plenamente observável e pode ser medida, se torna uma ciência. Isso aconteceu décadas antes da ciência descobrir a tão propalada autossimilaridade. A essa nova ciência, denominou-a de ciência espiritualista, visto que estudou tudo na sua essência, na sua origem, ou seja, no campo do pensamento, dos sentimentos e vontades. Espiritualista porque para ele, essas eram e são características do espírito do ser humano, junção individualizada das características acima, e sua interdependência com determinadas leis imutáveis e eternas que regem a natureza como o sol, luz, as estrelas e as 4 estações etc. Assim, o Instituto Ser Desperto e seus alunos têm plena convicção que o mesmo foi, é e será ainda, reconhecido como cientista espiritualista, vanguardista em diversos campos como educação, artes, saúde, espiritualidade em geral, natureza, política e muito mais. Poucos na humanidade tiveram uma visão tão completa do mundo, seus habitantes e com a grande natureza e suas inter-relações. Um homem, um ser surpreendente, e tudo o que desejou foi trazer luz a esse mundo que caminha com grandes dificuldades, muitas sem solução. Luz essa que daria um novo sentido à vida de forma ampla, apresentando soluções de grande, média e pequena escala. Algumas explicações sobre o Instituto Ser Desperto. Focar primordialmente na saúde, talvez o mais importante para o seu plano, visto que o grande mestre e cientista Okada dedicou anos seus estudos e experimentos.
Pessoalmente, dedicou no mínimo 7 anos de sua vida para aplicar e salvar o semelhante de tais sofrimentos, das doenças. Foram quase 10.000 pessoas que cuidou pessoalmente. Claro que isso tudo se trata de uma pequena explicação, porém, acreditamos ser suficiente como esclarecimento dos objetivos do Instituto Ser Desperto. Sobre a terapia japonesa, TPO e Jorei. O Jorei explica bem o que quer dizer o tratamento, purificação ou limpeza do espírito. Essa é a tradução da palavra Jorei, termo japonês. Porém, como é usada pelas instituições religiosas, nós do Instituto Ser Desperto, resolvemos chamá-la de técnica de purificação japonesa, um nome que Okada também usou, para que não seja confundido com a parte religiosa. Fundamentalmente, ou seja, a origem são a mesma coisa. Jorei igual terapia de purificação do espírito ou terapia de purificação japonesa. Porém, o entendimento e estudo que se desenvolve de acordo com seus ensinamentos, os diversos conceitos e conhecimentos envolvidos e diversas técnicas aplicadas, tornam a aplicação diferente da forma que as intuições religiosas fazem. Existem outras instituições que também têm outra forma de divulgar o Jorei, mas que também difere do que aplicamos na nossa instituição. Além de não praticarem, pelo que sabemos, nenhuma outra instituição, seja religiosa ou não tem essas práticas, a maravilhosa técnica de autossimilaridade deixada pelo mestre. Também não levaram em conta outras questões de ordem técnica, e a parte importante da capacidade de recuperação natural do ser humano. Essas são as características fundamentais da terapia de purificação japonesa que ensinamos, totalmente baseado nos ensinos desse fantástico ser, denominado e reconhecido cientista espiritualista Okada. Sobre alguns conceitos. O cientista Okada era objetivo por natureza, crítico pois era um pesquisador, porém dotado de inteligência aguçada e analítica, sendo até natural que tenha sido inspirado muitas vezes, pois que além disso amava o ser humano de forma rara, considerando o ápice a criação da grande natureza. Como era teísta, visto que analiticamente e por observação nada poderia existir sem essa concepção da existência de Deus, eis que era natural o homem ser a criação da grande natureza. Fez de tudo para poder melhorar a situação do ser humano em todos os campos, com suas pesquisas e práticas. Mais do que imaginamos, era um amante também da alegria, do bom humor, das coisas simples e belas, da natureza, mas também das criações do homem quando expressavam altos ideais ou sentimentos, em harmonia com a natureza, como na arte de alto nível. Quanto à inspiração apenas para exemplificar, poderíamos citar um caso recente, do início do século XX, do matemático Srinivasa Ramanuja, que com suas inspirações do campo da matemática, tinha intuições que deixaram os maiores cientistas da época maravilhados e que graças às suas contribuições à compreensão e estudo sobre buracos negros se dá apenas através de suas fórmulas, que segundo ele, vem de um ser divino, como inspiração. Sua obra foi e é comparada à de Newton. O grande cientista, Okada, percebeu que a natureza é mais do que sentimos com os 5 sentidos. Disse que a ciência avançaria bastante além da descoberta do meson e que isso acabaria levando a ciência ao estudo do espírito, ou estudo das energias, como na ciência quântica, e que tudo é regido por esse mundo rarefeito, que denominou espiritual. Esse mundo é a verdadeira origem do ser humano, e a vida nesse planeta é apenas uma parte de sua evolução, uma contribuição para se elevar e elevar este mundo. Falou sobre o aquecimento global na década de 30, dizendo que o mundo passaria por uma nova era, onde predominava o elemento fogo, caço, cuja origem seria o Sol. Também falou que tudo era regido por ciclos e que esses se repetem em menor, maior ou grande escala, e que isso determina o papel do homem no mundo devido ser influenciado pelo elemento fogo do Sol, ou da Lua, maior ou menor claridade, e que esses ciclos se alternam a cada 3, 6, 9 e 10 mil anos. Falou que estamos entrando agora em uma nova era, de luz plena do Sol, afetando tudo e por isso muitas coisas iriam mudar na humanidade, desde catástrofes naturais até verdades que antes eram escondidas, sendo reveladas,
tudo para voltar à sua ordem natural. Sua terapia, por isso, teria grandes resultados a ponto de resolver problemas que a ciência não compreenderia. Ele disse que se compreendêssemos essas coisas, seria fácil entender essa mudança. Também nos legou conhecimento fantástico sobre leis que governam tudo, e que uma delas, a que o espírito precede a matéria, explicaria que tudo acontece primeiro no espírito, ou no mundo espiritual, reino dos pensamentos e sentimentos, e assim todas as mazelas que ocorrem no homem estariam primordialmente no espírito. Dessa forma, para resolver os mesmos, o tratamento ou soluções deveriam ser realizados visando esse ponto, ou seja, a solução está no espírito. Estudou e realizou projetos notáveis se considerarmos que tudo foi feito um pouco antes e depois da Segunda Grande Guerra, onde a escassez de alimentos e recursos era a regra. Desenvolveu 3 locais que, segundo ele, serviam para fazer o homem descansar e se maravilhar com a natureza e as obras humanas perfeitamente harmonizadas e que por isso elevariam o nível espiritual do ser humano. Também nos deixou um museu que tem reconhecimento mundial de obras que inclusive são consideradas patrimônio da cultura japonesa. Sem contar com seus escritos, explicando grandes buscas da humanidade, como a origem do ser humano, sobre Deus e a criação do homem, e também a compreensão e toda a filosofia da busca do ser humano pela felicidade. Explicou sobre ações, pensamentos e sentimentos em tudo o que o homem empreende. Enfim, uma obra espetacular de amor à humanidade. Atualmente vemos um número crescente de pessoas e grupos que se enaltecem por não acreditarem no próprio ser humano, na sociedade ou nas regras do bom viver, impondo isso ou aquilo ao resto da sociedade, desvirtuando e muito a felicidade tão almejada. Nesse contexto, o cientista Okada, sem qualquer cerimônia, deixa claro que o ateísmo, não aquele evidente, mas aquele disfarçado de teísmo, ou seja, apresenta uma face, porém suas práticas e resultados são exemplos do lado perverso do ser humano, e mostram exatamente o contrário, é a verdadeira face do mal social. O pensamento que nega Deus em suas ações, embora falem o contrário, é que destrói o bem social e por isso a infelicidade reina neste mundo. Aquele que se diz religioso ou temente ao Criador, mas suas práticas, pensamentos e sentimentos mostram o contrário, não tem respeito, justiça ou ética e mesmo honestidade para com o próximo e a sociedade, é um ateísta. Não basta dizer que acredita em Deus se suas ações, palavras e condutas não sejam referendadas com altruísmo, inteligência e do bem ao próximo, sem interesses e pensamentos impuros ou com egoísmo. Assim, veremos em muitos dos seus ensaios falar sobre Deus, sobre mundo espiritual e mesmo sobre paraíso e coisas assim. Nesse contexto, gostaríamos que entendesse que o grande cientista Okada não se referia a uma religião em particular, e que falar sobre espírito não é falar sobre o nada, visto que já foi comprovado que tudo tem energia, mas a que existe no homem é de longe a mais forte e sutil que já foi detectada. Existe sim um mundo que pouco a pouco a ciência vai se aproximando, desvelando algo antes inimaginável para a humanidade. Esse mundo sutil, dos pensamentos e sentimentos, é o mundo espiritual, e tudo acontece primeiro nele para e depois vem a ação, e por isso, o espírito precede a matéria. Portanto, devemos ter muito cuidado para não acharmos isso uma invencionice qualquer, desprovida de sentido, antinatural ou mesmo anticientífica. Nada mais longe da verdade, visto que o pensamento e os sentimentos são qualidades do espírito e não da matéria. Basta uma pequena análise para perceber a lógica desse raciocínio. Muitos são os casos de pessoas que morreram por minutos ou mesmo horas e quando acordaram deram seus depoimentos que existe algo mais do que podemos perceber, que existe um outro mundo e é para lá que voltamos ou vamos quando finda nossa vida material e por isso, esse mundo, espiritual, é a nossa origem e é por demais importante entendermos e estudarmos este mundo para nossa compreensão, e obtermos respostas que nos inquietam há milênios. Entendendo essa parte, fica claro que seus ensaios não se prendem a religiões, visto que muitos deles são comuns a várias religiões, mas que é ultra-religioso, ou seja,
além da religião. Até a ciência está caminhando para entender como tudo é formado, e que somos e estamos sujeitos, embora sem entendermos completamente seu funcionamento, ao microcosmo e ao macrocosmo paralelamente, e que no fundo, somos regidos por esses mundos, essas partículas que beiram ao nada, mas que existem comprovadamente. Por isso não se sintam ofendidos ou mesmo provocados quando o grande cientista fala em Deus, visto que se trata de um conceito claro e cristalino comum a todas as religiões, assim como o mundo espiritual, visto que não é muito difícil comprovar que várias pessoas, inclusive médicos, policiais e empresários já passaram por essa experiência de quase morte todos, sem exceção, deixam claro que existe algo mais do que os nossos 5 sentidos. Toda a obra de Mokichi Okada é permeada e baseada na existência do espírito, e que o ser humano tem a maravilha de poder se elevar espiritualmente ou regredir, a seu critério e escolha, o livre-arbítrio, e por isso colher os frutos de sua própria decisão. Ao regredir, se assemelha aos animais, nas ações, reações e intenções. Não raro temos vários exemplos na sociedade. Ao se elevar, se aproxima do Criador e por isso entende, pensa e suas ações irão se tornando cada vez mais nobres até se tornarem divinas, posto que tudo terá o objetivo de gerar harmonia em tudo e todos, com crescimento e alegria. Assim o mundo foi feito, e dessa forma devemos nos aprimorar. Se entendermos que tudo tem, e é energia, e que ela flui constantemente nesse mundo maravilhoso de dupla existência, material e imaterial ou espiritual, fica mais fácil entender muitas coisas antes inexplicáveis, e nos adequarmos a essa condição e por fim nos tornarmos seres mais dignos de sermos chamados de humanos. Também nesse contexto, Mokichi Okada nos deixou sua terapia, tratamento que visa a limpeza do corpo espiritual, e que, por existir uma outra lei, da concordância ou identidade espírito-matéria, limpando esse corpo espiritual de suas máculas ou sujeiras, que seriam a origem ou a causa de todos os males do ser humano, como doença, pobreza e conflito, por essa lei. Automaticamente estaria resolvido todos os sofrimentos do ser humano se o corpo espiritual estiver imaculado, ou seja, sem sujeiras. Nesse contexto, talvez de importância ainda insuspeita, devido ao seu pragmatismo e observação inconteste, a terapia de purificação japonesa tenha tantos resultados. As explicações e funcionamento da terapia nos foi dada por ele. Porém existem resultados palpáveis, observáveis e mesmo comprovados por inúmeras experiências de quem se beneficiou desse tratamento, como ele mesmo diz em seus ensaios, A Medicina do Século XXI. Nos seus estudos, ficou claro que existem pelo menos 2 formas de sujar ou macular o espírito, que seriam ingerindo substâncias que o organismo não é capaz de eliminar ou geram desarmonia no corpo, ou sejam, tóxicos ou antinaturais, visto que o ser humano não foi criado para ingerir tais alimentos, ou pelas suas ações. De qualquer forma se criam essas maculas imediatamente no espírito, explicado pela lei identidade espírito e matéria, e quando atingido um determinado limite, surge a eliminação dessas toxinas ou sujeira, por uma das 3 formas, que são doença, financeira ou conflitos. Assim, percebe-se que o tratamento criado por ele não se restringe apenas às doenças, mas à eliminação radical desses sofrimentos que, por sua vez, são eliminados, à medida que recebe esse tratamento. É surpreendente a simplicidade, objetividade e mesmo funcionamento desse tratamento, à luz de seus ensinamentos, mas ainda se considerarmos que resultados existem aos montes, em diversos testemunhos que colocamos nos cursos. Fica claro, portanto, que ao ingerir venenos, como remédios ou agrotóxicos e outros, ou que são amargos ou ruins ao nosso paladar, o ser humano, e esta ciência moderna, geram consequências que até hoje não atentou, diminuindo sua vitalidade e mesmo sua longevidade em relação ao que poderia ser ou ter. Alguns poderiam até dizer que o homem nunca viveu tanto como agora e que a longevidade média,
que tem aumentado, é a consequência da medicina. Segundo a visão de Mokichi Okada, o alastramento das doenças em geral, o aumento das doenças crônicas e dos conflitos generalizados, relações instáveis e de curto prazo, assim como problemas financeiros generalizados são na realidade consequência exatamente da ciência moderna e do materialismo, e que é a causa principal de um homem não ter maior vitalidade e longevidade. Ainda nos esclarece que a mudança desse ciclo nos leva a uma era onde predomina o elemento fogo e que já adentramos nesse ciclo. Na realidade, estaríamos exatamente no meio dessa transição ou no seu final. Isso sim é que aumenta a longevidade do ser humano, perceptível a cada década que passa, porém, sem a saúde ter melhorado de forma geral. Ainda nos deixa claro que, com o tempo, quanto mais adentramos nesse novo ciclo, ou era de luz regida pelo elemento fogo, aumentará a longevidade e a saúde, desde que se desvie desse estilo de vida moderno, cheio de remédios, materialismo e de ganância exacerbada. Na sua concepção de um mundo ordenado, belo, harmônico, natural e regido por leis naturais, ele relata o perigo das toxinas medicamentosas em diversas formas, inclusive na agricultura via agrotóxicos, e que essa seria a maior causa de pestes na agropecuária e do empobrecimento do solo. Muitas são as coisas que a ciência faz para mudar isso e tem conseguido alguns resultados. Porém, sem ir ao ponto central dos problemas não resolve definitivamente, e ainda enfraquece a vitalidade do ser humano, trazendo inclusive inúmeras doenças. Esse é o contexto quando o grande cientista relata, em diversos escritos e ensaios, quando se refere aos remédios e à medicina moderna. Fica claro que em muitos casos, para o grande cientista espiritualista Okada, que a ciência fez avanços incríveis, de forma geral, mesmo na medicina. Porém fica claro que quando a mesma coloca substâncias antinaturais no corpo, como forma de tratamento, que muitas vezes por serem tão fortes impedem o processo de eliminação que o próprio organismo tem para se livrar de diversas toxinas, conhecido como doença dessa forma, paralisando o processo de eliminação, conhecido como cura pela medicina. Mas na realidade é um congelamento ou cessação dessa purificação, ou limpeza, por um determinado tempo, dependendo de quão forte é o remédio, mas isso não é a cura definitiva, ultrapassa o domínio da natureza. As consequências estão aí para todos verem, no aumento significativo das doenças em geral, crônicas e o aparecimento de dezenas de doenças antes inimagináveis, e quanto mais avança a medicina, mais aumenta a infelicidade. Isso é uma triste realidade. Nós, do Instituto Ser Desperto, respeitamos e entendemos que referido tratamento deve ser integrado com a medicina para que não haja qualquer problema de ordem legal, já que a mesma se transformou na cultura da saúde atual. É importante entender, neste contexto, que as palavras de Mokichi Okada não foram modificadas. Seus conceitos e ensaios estão na íntegra, mas verão que muitas vezes, o mesmo deixa claro que determinados tipos de doenças são causados pelos remédios, toxinas estranhas ao corpo, mas era o seu papel alertar para o perigo da vida humana continuar nesse caminho. Chegou a afirmar que a vitalidade do ser humano chegou praticamente à metade diante de tantas toxinas, e se diminuísse mais, toda a vida humana correria perigo de extinção. Esclarecemos que, apesar dos seus ensaios e ensinamentos serem críticos a essas toxinas, produtos químicos, esses tratamentos à base medicamentosa, são venenos para o corpo humano. Porém, de forma alguma o Instituto Ser Desperto exclui ou denigre a medicina e seus avanços ou dispensa sua importância para os pacientes e para toda a sociedade. Que fique claro que não poderíamos excluir essa parte, isto é, advertência com relação às toxinas e substâncias antinaturais, de seus estudos e ensaios, visto que na ótica do grande cientista, tudo está relacionado e tem suas consequências. Porém reafirmamos nossa posição sobre a vital importância de termos a visão apresentada pelo cientista Okada. Ainda em relação à importância de se manter o corpo energético ou espírito sem sujeiras, ou eliminar as mesmas cuja solução se dá através da terapia de purificação japonesa, com esse intuito, também nos deixou uma forma de diminuirmos sensivelmente a ingestão de produtos que possam gerar essas máculas via alimentação, utilizando-se da agricultura natural ou pura, totalmente isenta de qualquer fertilizante ou produtos químicos. Nesse contexto, existem vários estudos e ensaios explicando e demonstrando como se processa a forma natural de cultivo e o que isso acarreta de saúde para o ser humano, seus benefícios e o consequente aumento da vitalidade. Por certo, ainda nos trouxe, o grande cientista, a um estudo sobre a arte, seu objetivo e processo que causa no ser humano.
Se o caráter e a intenção do artista forem elevados e estiverem preocupados com o bem-estar, alegria e satisfação da humanidade, a influência positiva no ser humano é grande. A missão da arte é alegrar e trazer à tona os mais belos sentimentos do ser humano, vivificado através do artista, que deve cultivar um caráter excelente, sendo sua arte o espelho do mesmo, com o intuito de elevar os sentimentos e pensamentos de seus apreciadores. Também nos disse que é uma excelente forma, a apreciação da arte, de eliminação das nossas sujeiras no espírito do ser humano, sem gerar sofrimentos, e ao contrário, gerando satisfação, alegria e nobreza dos sentimentos. De tudo que colocamos, acreditamos que temos uma noção do esforço e magnitude do trabalho desenvolvido por Mokichi Okada. Uma obra de uma vida focada na esperança, no amor e no entendimento além do corpo físico, uma visão integral do ser humano com a natureza. Consideramos que sua obra explica e legado, traz à luz mistérios insondáveis e que sua compreensão e prática faz toda a diferença no seu futuro, no da sua família, amigos e em toda a humanidade, ou seja, capaz de mudar o nosso destino. Nunca a humanidade precisou tanto de uma luz como guia, e a obra desse cientista espiritualista desponta com uma luz vinda do Oriente para iluminar o mundo inteiro. Essa é a nossa homenagem a um ser ímpar, que quis a todo custo melhorar o ser humano e colocá-lo onde merece, no mais alto grau da evolução e obra-prima da natureza. Nossa gratidão e reconhecimento a este cientista incrível, e é com profunda humildade que buscamos cumprir a nossa missão a fim de aliviar o sofrimento das pessoas. Muito obrigado, grande mestre Okada. Obrigado a todos.